E aí, galera, beleza? Uma coisa que sempre tirou a gente do sério, sempre acabou fazendo com que a gente perdesse a paciência em muitos casos, sempre foi a questão dos direitos humanos e como esse departamento, esses direitos humanos, sempre criou uma espécie de protecionismo para a criminalidade. Sempre estão ficando ao lado do criminoso, sempre ficando ao lado daqueles que assaltam, que assassinam, e procurando sempre defendê-los da sociedade e da revolta popular, da revolta social. E a gente sempre se perguntou, mas vem cá, por quê? O que acontece com os direitos humanos? Por que os direitos humanos só enxerga, só vê o lado do bandido, o lado do criminoso, nunca enxerga o lado da vítima, nunca vê o lado da vítima, ou do policial, ou da sociedade em geral, que já está cansada de ver a impunidade, de ver como são tratados esses criminosos pela polícia e pela justiça, não pela polícia tanto, mas mais pela justiça, aonde criminosos reincidentes que já tem várias passagens pela polícia, acabam voltando para a sociedade, sendo reinseridos na sociedade muito facilmente. Às vezes não demora mais do que 5 dias, 6 dias para que um assaltante ou um assassino, um traficante volte para a rua depois de ser pego. E a gente sempre fica perguntando por que disso e como que eles faziam isso, o porquê desse protecionismo. Aconteceu um fato essa semana que chamou muita atenção, que foi a prisão de advogados e do vice-presidente do Direitos Humanos por envolvimento com o tráfico, envolvimento com crime, lavagem de dinheiro. Ou seja, daí a gente já começa a ter uma visão maior do porquê sempre houve um protecionismo em cima do criminoso. A gente começa a se indagar se por acaso já não é hora de rever esses direitos humanos, sejam internacionais quanto nacionais, porque eles nunca vão de encontro com a necessidade da população, de todos os seres humanos, mas os direitos humanos ele acaba sendo exclusivo para alguns, aqueles que são ditos marginalizados, aqueles que são ditos as vítimas da sociedade. Jogar em cima do pobre, dos pobres em geral, não só dos pobres, mas de todos aqueles que cometem crimes, que eles são vítimas da sociedade, que eles estão fazendo isso por falta de oportunidade, é uma grande mentira, uma grande falácia, porque aí você coloca no balaio o morador da comunidade, por exemplo, que tem o seu negócio próprio dentro da comunidade, ou seja, que escolheu não cair no crime, que escolheu trabalhar, que escolheu procurar um trabalho honesto, uma forma de ganhar a vida honesta. Você tira o mérito do morador da comunidade que prefere descer com uma enxada na mão, procurar um lote. Existem muitos. Procurar uma casa, uma casa para capinar, um lote. Você tira o mérito daquele morador da comunidade que preferiu aceitar subempregos como servente de pedreiro, como garçom em restaurantes, ou até mesmo empregos que não são subempregos, mas pagam até razoavelmente bem, mas que de uma certa forma não gera visibilidade, não tira ele daquela condição de morador da comunidade. Você tira o mérito das pessoas que escolhem e custear a sua faculdade, custear seus estudos, o mérito das pessoas de comunidade que lutam para serem pessoas melhores, para saírem dessa condição de moradores de periferia. Você tira o mérito, por exemplo, daquele cara que mora na comunidade, que ganha vida como um catador de papel, como foi pouco tempo atrás, quando a gente viu que um catador de papelão, desses que sai carregando carrinho com papelão, foi assassinado a sangue frio, e que criou as filhas e pagou o estudo das filhas,
justamente com isso, ou seja, você tira o mérito dessas pessoas, você tira a luta, a história dessas pessoas, você invalida o suor delas, quando você de esquerda, que tem todo esse discurso de vitimismo social, todo esse discurso de que o pobre, o marginalizado, aquele que mora na comunidade é menos favorecido pela sociedade, então ele acaba caindo na criminalidade por culpa da sociedade. Não, filho. Não invalide o suor, a luta das pessoas que são de comunidade, meu caro esquerdista. Não invalide o suor e a luta deles, a história de vida deles, desses que escolheram ser honestos, simplesmente pegando como base aqueles que escolheram a criminalidade e a marginalidade. Porque fazendo isso, você coloca no mesmo balaio o honesto com o desonesto. Você mesmo, próprio esquerdista, com o seu discurso furado de divisão de sociedade, de divisões sociais, de classes sociais, essa divisão mesma que você faz é que coloca eles numa classe menos favorecida e diz para eles que eles são incapazes de conseguir aquilo que eles querem. Ou seja, é o próprio discurso esquerdista, é o próprio discurso vitimista da esquerda que coloca as classes sociais, classes raciais em posições de que eles não vão conseguir ter aquilo que anseiam, aquilo que querem. Dizem que eles são impossibilitados de fazer isso pelo próprio suor, o que não é verdade, porque a gente tem N exemplos de pessoas que saíram das comunidades e venceram. Basta procurar em vários lugares. Em vários lugares da sociedade existem essas pessoas. É lógico que com o maior número estão aqueles que trabalham como aquelas pessoas que trabalham como serviços gerais, são aquelas pessoas que trabalham como atendentes, mas tem aqueles que trabalham como serviços gerais e atendentes e custeiam a parte que lhes cabe dos seus estudos. Já que nós temos, né, os programas do governo aí que fazem esse financiamento e que promovem bolsas de estudos para as pessoas mais carentes, já que existem esses programas, né, por que não usufruir? Não é verdade? Afinal de contas, nós mesmos que pagamos os impostos é que custeamos isso. Então isso é um retorno que o Estado tem que nos dar, isso é fato. É óbvio que com o investimento que a gente faz no Estado, a sociedade merece um retorno desse Estado. E isso não é favor. O Estado não te faz um favor quando ele te oferece um FIES, quando ele te oferece um ProUni. Isso não é nenhum favor estatal. Ele simplesmente está te devolvendo em forma de benefício aquilo que você custeou, aquilo que você está investindo. O seu dinheiro que você investe quando você paga o imposto de renda, quando você paga o imposto sobre movimentação financeira. Qualquer tipo de imposto que você pague, que vá para o governo, que gere renda para o governo, ele tem por obrigação te retornar esse investimento como uma benfeitoria ou como um programa, qualquer tipo de coisa que venha te beneficiar, um benefício qualquer. Isso é obrigação governamental, não é obrigação do governo te sustentar. Isso é fato. O governo não tem que sustentar ninguém, muito menos a classe política. Esses menos ainda. Não devem ser sustentados como marajás. Mas o foco não é esse. O foco é que, se a gente olhar, se a gente ver a forma como os direitos humanos, a esquerda, os movimentos sociais colocam o criminoso acima da sociedade, o criminoso hoje, os assaltantes, os traficantes, todo mundo que comete algum crime hoje, se a gente for observar, se a gente for colocar num ponto analítico, eles estão em uma posição acima da sociedade, porque eles acabam sendo, não são punidos, geram gasto para o governo e para a sociedade em geral quando são punidos, porque eles mesmos, eles são sustentados pelo governo dentro dos presídios, eles não geram renda. Alguns, muito poucos, geram renda, mas em sua grande maioria não, eles ficam apenas ali estacionados dentro dos presídios, não trabalham. Não existe uma política de reinserção, de ressocialização, não existe. Cadeia hoje é escola de bandido, isso é fato. Uma pessoa que vai uma vez para a cadeia, salvo raras exceções,
e essas exceções a gente conta nos dedos, eles saem de lá regenerados, muito poucos, a maioria sai revoltado e pior do que entrou. Não há uma ressocialização verdadeira, tanto que, tirando as exceções, como eu disse, não são regra, infelizmente, a grande maioria retorna para o presídio reincidindo em um crime. E os direitos humanos e a esquerda protege isso, não gera política. Eles querem dar direitos, querem proteger os direitos dessas pessoas sem nem olhar, sem nem perceber os outros, em detrimento dos outros que também são humanos, que têm direito a esse tratamento como humano, em detrimento desses que são pessoas de bem, cidadãos de bem, em detrimento desses, essa turma dos direitos humanos, advogados, OAB, tudo, eles elevam a classe do criminoso acima do cidadão comum, porque eles acabam sendo intocáveis. Quando o Estatuto de Desarmamento veio, desarmou o cidadão comum, tirou a única forma de defesa que o cidadão comum tem, porque você não anda com um policial do seu lado 24 horas, não tem nem como, porque o contingente de policiais é completamente inferior à quantidade de criminosos que existe na sociedade hoje, justamente impulsionados por esse sentimento de imputabilidade, não é essa palavra que eu quero dizer, justamente por esse sentimento de que não vão ser punidos, impunidade, essa é a palavra que eu queria, impulsionados por esse sentimento de impunidade, a classe criminosa cresceu exponencialmente de uns anos para cá, tanto que a gente tem um número muito maior de assaltos, homicídios, do que quando o cidadão comum tinha seu direito ao porte de armas. Ou seja, o desarmamento desarmou o cidadão comum, mas não desarmou o bandido. De que adianta? De que adianta esse estatuto do desarmamento? O bandido, o criminoso, ele não vai respeitar a lei. Por isso ele é um criminoso. Chega a ser redundante isso, mas às vezes a gente precisa deixar bem explicado. A gente precisa ser redundante para que algumas pessoas entendam isso. Ok? Então, se ele é um criminoso, ele não tem por que respeitar a lei. Apesar de ser um dever dele respeitar a lei, ele não vai respeitar. E aí a sociedade se enxerga num patamar se enxerga num posto de impotência, se revolta, é onde gera as revoltas populares, e quando um criminoso é pego pela sociedade, acaba sendo linchado e quase morto, o que quase sempre acontece. A revolta popular quanto a isso é enorme por causa dessa sensação de impunibilidade. E aí, quando isso acontece, quando a sociedade se estoura, vem os direitos humanos, defende o direito do bandido, mas não vê o lado do cidadão. Com essa prisão desses advogados ligados aos direitos humanos e do vice-presidente do próprio direitos humanos, a gente já começa a se questionar o porquê dessa política, o porquê desse protecionismo, dos criminosos, da bandidagem, justamente para que se salvem eles mesmos. A gente começa a ter essa visão. A gente começa a entender, começa a se questionar se eles já não fazem isso de propósito para que eles mesmos sejam protegidos futuramente. E é aí que fica. Será que é ou será que não é? Essa é a nossa indagação. Será que eles não estão tentando proteger a si mesmos dos seus crimes? Sim ou não?